Você sabia que, a cada ano, cerca de 600 milhões de pessoas em todo o mundo ficam doentes por causa de alimentos contaminados? E o mais alarmante, aproximadamente 420 mil dessas pessoas acabam falecendo. Infelizmente, nossos idosos são um dos grupos mais afetados por esta realidade. Segundo as autoridades de saúde, as pessoas mais velhas correm um risco significativamente maior. Isso acontece porque o nosso sistema imunológico se enfraquece com o tempo e já não consegue reagir com a mesma rapidez e eficiência de antes. Aqui no canal Saúde do Idoso, partilhamos informações valiosas para a sua saúde de uma forma clara e acessível. Para não perder nenhum dos nossos conselhos, convidamo-lo a inscrever-se no canal. As suas opiniões e impressões são muito importantes para nós, por isso, sinta-se à vontade para as deixar nos comentários. O que mais nos preocupa é que muitas dessas doenças começam em um lugar que todos consideramos seguro: a nossa própria geladeira. Sim, o aparelho em que você confia para manter os alimentos frescos pode estar, sem que você perceba, transformando produtos comuns em perigos silenciosos para a sua saúde. Novos estudos mostram que guardar certos alimentos de maneira incorreta não só aumenta o risco de intoxicação, como também pode causar a perda de nutrientes essenciais e até mesmo ativar reações químicas perigosas. E a verdade é que a maioria das pessoas não faz ideia de que isso está acontecendo dentro da sua própria cozinha. Atenção! O item de número 1 que apresentaremos é especialmente alarmante. Ele não apenas perde seu valor nutricional, mas também desenvolve compostos prejudiciais ao ser refrigerado. Por isso, continue conosco até o final, pois o que você está prestes a descobrir pode ser o conhecimento que faltava para proteger sua saúde e a de sua família. Antes de mergulharmos neste tema, gostaríamos de saber de onde você nos assiste. Conte-nos nos comentários de qual país ou cidade você está. E se você valoriza este tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos temas. Agora sim, vamos começar. 9. O caso dos tomates. Você tem o costume de guardar seus tomates na geladeira, pensando que assim eles durarão mais? Se a sua resposta for sim, é crucial que você saiba que, na verdade, está eliminando uma grande parte do seu valor nutricional. Sem perceber, você pode estar consumindo um alimento que perdeu suas propriedades e que pode até mesmo afetar sua digestão e seu sistema imunológico. O motivo é simples e fascinante. Quando o tomate é exposto ao frio, ele perde a capacidade de produzir os compostos voláteis essenciais para seu sabor e aroma. Um estudo revelador publicado em uma revista científica de grande prestígio, a Proceedings of the National Academy of Sciences, demonstrou que a refrigeração desliga de forma permanente os genes responsáveis pelo desenvolvimento do sabor, cor e aroma do tomate. Mas os danos não param por aí. O frio também destrói uma grande parte do licopeno, um poderoso antioxidante natural. O licopeno é conhecido por proteger o corpo contra doenças cardíacas, a degeneração celular e, em alguns casos, até certos tipos de câncer. A solução é simples e eficaz. Guarde os tomates em temperatura ambiente, em um local bem ventilado e longe da luz solar direta. Dessa forma, eles não só amadurecem de maneira natural, como também conservam seus nutrientes e propriedades terapêuticas. 8. A verdade sobre as cebolas. Falando em vegetais, o próximo alimento da nossa lista parece completamente inofensivo. No entanto, ao ser refrigerado, ele ativa uma série de reações químicas que o transformam em algo quase prejudicial para o seu corpo. Já aconteceu com você de pegar uma cebola na geladeira e perceber que ela está mole, com brotos verdes ou até mesmo com uma textura viscosa? Isso não é coincidência, mas sim uma consequência direta do ambiente úmido. A geladeira, com seu excesso de umidade, estimula a germinação, a proliferação de fungos e a decomposição celular da cebola. Além disso, as cebolas são mestres em absorver odores e contaminantes do ambiente, podendo contaminar não apenas a si mesmas, mas também os outros alimentos com os quais entram em contato. A geladeira, sendo um ambiente úmido, estimula a germinação, a proliferação de fungos e a decomposição celular das cebolas. Isso não apenas as deixa com uma aparência e textura desagradáveis, mas também permite que absorvam facilmente odores e contaminantes de outros alimentos. O resultado é que a cebola e até mesmo os pratos em que você a utiliza podem ser contaminados. No entanto, o aspecto mais preocupante é o que acontece em nível molecular.
Ao quebrar sua estrutura celular, a cebola perde a alicina, um composto vital responsável por suas propriedades antibacterianas e anticancerígenas. Segundo o Instituto Americano de Pesquisa do Câncer, a alicina necessita de estabilidade para ser eficaz, e o ambiente úmido da geladeira destrói essa estabilidade. Portanto, para preservar suas propriedades, guarde as cebolas em um saco de tecido, em um local seco e bem ventilado, longe da geladeira e de batatas, que aceleram a sua deterioração. Se este fato sobre as cebolas já lhe pareceu preocupante, prepare-se, pois o próximo alimento pode formar substâncias cancerígenas quando refrigerado incorretamente. 7. O pão congelado no lugar errado. Quantas vezes você já colocou o pão na geladeira acreditando que ele duraria mais tempo? O que a maioria das pessoas não sabe é que o frio acelera um fenômeno químico chamado retrogradação do amido. Este processo faz com que o pão se torne rapidamente duro, sem sabor e inicie sua decomposição interna. Mas o problema mais grave surge quando você retira o pão da geladeira. A mudança de temperatura gera condensação, ou seja, umidade. E essa umidade é um ambiente perfeito para o mofo e o desenvolvimento de micotoxinas, que são perigosas para o sistema nervoso e digestivo. O Instituto Nacional do Câncer alerta que certas micotoxinas estão diretamente associadas a danos no fígado e a problemas imunológicos em idosos. Então, qual é a solução? Se você não for consumir o pão logo, a melhor opção é congelá-lo em porções. Mas, por favor, nunca o guarde na geladeira. E, falando em alimentos mal armazenados, o próximo item pode parecer totalmente inofensivo, mas quando colocado no frio, pode gerar substâncias tóxicas sem que você sequer perceba. 6. Batatas. Um perigo silencioso. Quando as batatas são refrigeradas, uma transformação química acontece. O amido presente nelas é convertido em açúcares. Ao cozinhar essas batatas em altas temperaturas, como fritar ou assar, esses açúcares reagem com um aminoácido chamado asparagina, formando a acrilamida. Você sabe o que é a acrilamida? A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar a classificou como um possível carcinógeno humano. A sua formação aumenta significativamente quando as batatas refrigeradas são submetidas a altas temperaturas. Em outras palavras, você pode estar saboreando batatas crocantes e douradas, mas, sem saber, está expondo seu corpo a uma substância nociva. A maneira correta de guardar batatas é em um local seco, fresco, escuro e bem ventilado, nunca na geladeira. Se isso já lhe parece preocupante, prepare-se para o próximo alimento, que pode desenvolver toxinas mortais se for armazenado de maneira incorreta. 5. Alho. O risco escondido. O alho é amplamente conhecido como uma medicina natural. É antibiótico, antiviral e protetor cardiovascular. No entanto, se você o guardar na geladeira, pode estar destruindo todas essas propriedades, e pior ainda, gerando uma toxina letal. Em ambientes úmidos, como a geladeira, o alho pode desenvolver a bactéria Clostridium botulinum, responsável por produzir a toxina botulínica. Essa toxina causa o botulismo, uma doença rara, mas potencialmente fatal, que afeta o sistema nervoso. A famosa clínica Mayo Clinic alerta que essa toxina pode causar paralisia respiratória, afetando de forma mais grave os idosos devido à fraqueza do sistema imunológico. Além disso, na geladeira, o alho tende a ficar emborrachado, brota rapidamente e perde sua alicina, o composto que precisa de estabilidade para atuar como um poderoso antioxidante. A forma correta de conservá-lo é em um pote de vidro aberto ou em um saco de tecido, longe da umidade. 4. Mel. Sem frescura, sem problema. E por falar em alimentos sensíveis, o próximo perde quase todas as suas propriedades naturais ao ser resfriado. Se for mel puro e de qualidade, ele nunca precisa ser refrigerado. Ao colocar o mel no frio, os açúcares presentes nele cristalizam rapidamente, alterando sua textura, cor e sabor. O verdadeiro problema, no entanto, é quando as pessoas tentam aquecer o mel para que ele volte ao estado líquido. Fazer isso pode destruir enzimas essenciais, como a invertase e a glicose oxidase, que são responsáveis por seus benefícios antibacterianos. Um estudo científico publicado no Journal of Food Science mostrou que aquecer o mel cristalizado acima de 40 graus Celsius elimina quase completamente seus compostos bioativos.
Ou seja, ao consumir mel adulterado, refrigerado e reaquecido, você pode estar ingerindo apenas um xarope açucarado, sem valor nutricional. A melhor maneira de guardá-lo é em temperatura ambiente, em um pote bem fechado, em local seco e escuro. Agora, pare e pense. Você costuma guardar seu café na geladeira? Se sim, pode estar consumindo um produto oxidado e contaminado sem sequer perceber. O café, seja em grão ou moído, jamais deve ser guardado na geladeira. Mas por quê? Simplesmente porque ele é altamente poroso e funciona como uma esponja, absorvendo facilmente odores, umidade e até mesmo bactérias do ambiente. Dentro da geladeira, ele se impregna com os aromas de outros alimentos, degradando seu sabor e sua composição. Além disso, os óleos essenciais do café, que são os responsáveis por seu aroma e sabor únicos, oxidam muito mais rápido com as mudanças bruscas de temperatura, cada vez que a porta da geladeira é aberta. As consequências não são apenas a perda de sabor. Um café mal armazenado pode perder até 70% de seus antioxidantes. E o que isso significa para a sua saúde? Um café oxidado aumenta a acidez estomacal, pode provocar inflamação intestinal e agravar problemas digestivos, especialmente em idosos. A melhor maneira de armazenar seu café é em um pote hermético, opaco, mantendo-o longe do calor e da luz. Se você achava isso preocupante, o próximo item da nossa lista é ainda pior. Segunda, o risco das frutas tropicais. Frutas como banana, manga e abacaxi simplesmente não foram feitas para ambientes frios. Quando são colocadas na geladeira antes de amadurecerem completamente, seu processo natural de amadurecimento é interrompido. E isso não afeta apenas o sabor, mas também a sua segurança. O frio intenso provoca a ruptura das paredes celulares, o que pode causar uma fermentação interna, levando ao surgimento de manchas negras, perda de textura e até mesmo a destruição da vitamina C, um antioxidante fundamental para o seu sistema imunológico. Além disso, a perda da textura nessas frutas pode estimular o processo de fermentação, gerando álcoois e gases que podem causar problemas digestivos. A melhor maneira de conservá-las é fora da geladeira. Deixe que amadureçam naturalmente e só as refrigere por um curto período depois que estiverem completamente maduras. Se você já se impressionou com o que uma única fruta pode causar, espere para descobrir o alimento número 1 dessa lista. É um alimento que você provavelmente consome todos os dias, mas que, quando refrigerado, não só perde seus nutrientes, como pode desenvolver compostos tóxicos para o seu organismo. Continue conosco, porque este dado pode mudar sua saúde para sempre. Primeiro, o perigo oculto no arroz cozido. O arroz é um alimento básico para mais da metade da população mundial. É econômico, rende, é fácil de preparar e combina com tudo. Por isso, muitas pessoas cozinham grandes quantidades e guardam as sobras na geladeira, pensando que assim as conservam melhor. Mas o que poucos sabem é que o arroz cozido mal armazenado pode se tornar uma armadilha invisível e perigosa para a saúde. Esse é, sem dúvida, um dos erros mais comuns e perigosos na cozinha. O problema é o seguinte: o arroz cozido, se não for resfriado e armazenado da maneira correta, pode se tornar o ambiente ideal para a proliferação de uma bactéria chamada Bacillus cereus. Essa bactéria é especialmente perigosa porque, mesmo durante o cozimento, ela pode formar esporos que são resistentes ao calor e não são totalmente eliminados. Quando o arroz cozido fica em temperatura ambiente por mais de 1 hora, esses esporos podem germinar e se multiplicar rapidamente, liberando toxinas prejudiciais. O que isso causa? Uma intoxicação alimentar que pode se manifestar em apenas 1 a 5 horas após o consumo do arroz contaminado. Os sintomas incluem náuseas, vômitos intensos, diarreia e dores abdominais. Em pessoas com o sistema imunológico debilitado, como os idosos, o impacto pode ser muito mais grave. Mas atenção, este problema pode acontecer mesmo se você guardar o arroz na geladeira. Se você colocar o arroz ainda quente direto na geladeira, a condensação dentro do recipiente criará umidade extra. Essa umidade, combinada com a temperatura do arroz ainda quente, favorece a proliferação bacteriana. Além disso, se ao reaquecer o arroz você não atingir uma temperatura interna de pelo menos 74 graus Celsius, as toxinas já formadas não serão destruídas. Então, como armazenar arroz cozido com segurança? Siga este pequeno guia prático que toda cozinha deveria adotar. Como conservar arroz cozido com segurança?
Esfrie o arroz rapidamente. Não o deixe em temperatura ambiente por mais de 1 hora. Você pode espalhá-lo em uma bandeja ou prato raso para que esfrie de maneira uniforme e rápida. Armazene corretamente. Transfira o arroz já frio para um recipiente hermético e coloque-o na geladeira imediatamente. O ideal é consumi-lo em até 24 a 48 horas. Embora muitas pessoas o conservem por 3 ou 4 dias, é importante saber que o risco de intoxicação alimentar aumenta a cada dia que passa. Reaqueça bem. Quando for comer as sobras, certifique-se de que o arroz esteja bem quente por dentro, não apenas morno. Isso é essencial para eliminar qualquer bactéria que possa ter se desenvolvido. Além disso, se o arroz tiver um cheiro estranho, uma textura pegajosa ou estiver excessivamente úmido, o melhor a fazer é descartá-lo. Não vale a pena arriscar sua saúde. Mais do que bactérias, perda de nutrientes. E quanto ao valor nutricional? Além do risco bacteriano, o arroz cozido refrigerado também perde parte da sua textura original, sabor e nutrientes. Isso é especialmente verdade no caso do arroz integral, que contém mais óleos naturais e tem maior propensão a ficar rançoso e desenvolver sabores desagradáveis se armazenado por muito tempo. O arroz é um dos 5 alimentos mais associados a intoxicações alimentares devido ao armazenamento inadequado, junto com massas, ovos cozidos, carnes processadas e frutos do mar. Você sabia que um alimento tão comum e aparentemente inocente como o arroz cozido pode esconder uma bactéria tão perigosa? Conte-nos nos comentários por quanto tempo você costuma guardar arroz na geladeira. Agora, se você pensou que com esses 9 alimentos já abordamos tudo, é hora de prestar atenção, porque o que vem a seguir é ainda mais importante. São erros que a maioria das pessoas comete diariamente em suas cozinhas, sem sequer perceber que estão abrindo as portas para bactérias invisíveis, intoxicações graves e a perda de nutrientes essenciais. O mais alarmante é que esses erros raramente são mencionados em outros vídeos, porque a maioria das pessoas nem os considera perigosos. Se você chegou até aqui, continue conosco por mais alguns minutos. Essa informação pode ajudar a proteger seus entes queridos, especialmente os idosos ou aqueles com defesas imunológicas baixas. O que você está prestes a descobrir pode ser a diferença entre uma vida saudável e uma visita inesperada ao hospital. Erros extras que você não pode ignorar. Ovos na porta da geladeira. Muitos de nós cometemos esse erro, guardar os ovos na porta da geladeira. Embora pareça o lugar certo, essa é a área com a temperatura mais instável. Cada vez que a porta é aberta, os ovos sofrem mudanças térmicas bruscas, o que pode enfraquecer a casca e as suas membranas protetoras. Se um ovo tiver uma microfissura invisível, ele se torna a porta de entrada perfeita para uma bactéria muito perigosa, a salmonela. A salmonela pode causar diarreia severa, febre e vômitos, sintomas que se tornam muito mais graves em pessoas idosas ou com o sistema imunológico frágil. Outro ponto importante: a caixa de ovos pode conter resquícios de bactérias do processo de embalagem, o que também é um risco. O que fazer? Guarde os ovos na caixa original em uma das prateleiras internas da geladeira, onde a temperatura é mais fria e estável. E se a casca estiver rachada ou suja, o melhor é descartar. O próximo erro: a falsa higiene das frutas lavadas. Se você acha que o risco dos ovos é alarmante, prepare-se para o próximo erro que muitas pessoas cometem diariamente, acreditando que estão fazendo certo. A maioria das pessoas lava as frutas assim que chega do mercado, pensando que isso ajuda a conservar os nutrientes. Mas, na verdade, esse hábito pode ser prejudicial e destruir sua flora intestinal. Você tem o costume de lavar todas as frutas assim que chega do supermercado e colocá-las direto na geladeira? Embora pareça um hábito de higiene, ele pode ser mais prejudicial do que benéfico. Quando você lava frutas como maçãs, peras ou uvas, a umidade que fica na superfície, mesmo em pequenas gotas, cria o ambiente ideal para a proliferação de fungos e bactérias. O mais preocupante é que a geladeira não mata esses micro-organismos. Ela apenas os conserva, ou pior, ajuda a espalhá-los caso a fruta úmida entre em contato com outros alimentos. De acordo com estudos publicados no Journal of Food Protection, o crescimento bacteriano em frutas úmidas refrigeradas pode acelerar em até 300% nos primeiros 3 dias, se não estiverem completamente secas.
Para os idosos que já possuem um sistema imunológico mais frágil, consumir uma fruta contaminada pode causar desde infecções intestinais simples até intoxicações severas. O que fazer então? Lave as frutas somente antes de consumi-las, não antes de guardá-las. Se precisar lavar com antecedência, seque-as perfeitamente com papel absorvente e guarde-as em um recipiente ventilado, longe de alimentos cozidos. Agora me diga, você lava todas as suas frutas ao chegar do mercado? Deixe nos comentários, pois sua resposta pode ajudar muitas pessoas que não sabem o que está acontecendo dentro da própria geladeira. E assim, chegamos ao final da nossa lista. Como você viu, a geladeira nem sempre é o lugar mais seguro para todos os alimentos. Alguns perdem nutrientes, sabor e textura, enquanto outros, sem que você perceba, podem se tornar um verdadeiro risco para a sua saúde e a da sua família. A maioria dos erros na cozinha não vem da ignorância, mas sim do costume. No entanto, no caso dos idosos, esses pequenos erros podem ter grandes consequências. Hoje, você não tem mais desculpas para cometê-los. Faça uma mudança na sua cozinha, revise sua geladeira e compartilhe essa informação com sua família. Você se surpreendeu com algum dos alimentos da nossa lista? Já cometeu esses erros sem perceber? Deixe seu comentário e nos diga qual foi o mais impactante para você. A nossa jornada hoje pode fazer uma pausa aqui, mas o nosso diálogo está apenas a começar. A maior força não vem do silêncio solitário, mas sim da partilha e do apoio mútuo. Por isso, convido-o sinceramente. O que mais tocou o seu coração e a sua mente hoje? Existe uma história, uma dúvida ou uma nova determinação que queira partilhar neste espaço seguro e de respeito? Deixe algumas linhas nos comentários abaixo. Cada comentário é um tijolo precioso que constrói a nossa comunidade forte. E se sente que esta mensagem tem valor, se acredita que esta jornada de saúde vale a pena, torne-se parte indispensável da família Saúde do Idoso. Clique no botão inscrever-se e ative as notificações. Não é apenas um clique, é o seu compromisso com a sua própria saúde e com um futuro mais brilhante. Não perca os próximos passos neste caminho. Finalmente, quero sentir a sua energia. Se hoje o Senhor sentiu uma nova centelha de esperança, uma nova determinação para viver mais plenamente, por favor, deixe o número 1 nos comentários como uma afirmação poderosa. Esse número 1 será o símbolo da sua decisão de hoje. Obrigado por percorrer esta jornada comigo.